Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez, como estamos em dezembro, época natalina, decidimos falar sobre uma história da Turma da Mônica chamada Bolinha de Natal, que foi publicado originalmente em Cebolinha número 84 da editora Globo, de dezembro de 1993, e foi republicada diversas vezes em almanaques. E com diversas vezes eu quero dizer 4 vezes, se ao menos o que o guia dos quadrinhos indicar estiver correto. Eu vou começar sendo curto e grosso, não é uma das melhores histórias, especialmente dessa época. O conceito dela é um conceito que eu gosto bastante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de zekais, eu gosto muito de histórias de personagens que têm que se acostumar com um novo corpo e viver por algum tempo ou para sempre nele, se acostumar e tentar voltar à situação que estava antes, porque existe muitas formas de você executar esse plot e tornar uma boa história, mas aqui eles não executaram da melhor maneira possível. Mas qual seria a história aqui? Bom, o Cebolinha está ajudando a mãe dele a arrumar a árvore de Natal e ela pede para ele pegar uma guirlanda branca. E quando ele vai entregar para ela, ele sem querer pisa em cima do bico da árvore e o quebra. A mãe dele lamenta um pouco porque aquele bico da árvore estava com eles há muito tempo e o Cebolinha corre de casa e encontra o Cascão. E o Cebolinha explica que ele está triste porque pode ter deixado a mãe dele brava e o Cascão fala de uma nova loja de enfeites que abriu e o Cebolinha quebra o cofrinho dele para comprar um novo bico de árvore. E então é nos revelado as antagonistas dessa história, Brigitte e Zuleika, que pelo design delas você já percebe que é bem genérico. Uma delas tem um rosto mais oval e um cabelo de bruxa, e a outra tem um rosto pontudo, um queixo bem exagerado e um narigão. É um design bem genérico. Isso não seria um problema se a personalidade delas fosse boa, e de começo parece que é bem desenvolvida, porque o plano delas é transformar pessoas em enfeite de Natal e vender para outras pessoas no Natal, para assim transformar a vida de várias pessoas em um horror natalino. Parece que é um plano bom, especialmente para elas que são bruxas, de querer causar o mal dessa forma, causar o bem para algumas pessoas que pegaram os enfeites de Natal, mas está causando mal para outras porque elas transformam pessoas em enfeites para isso acontecer. E eu diria até que na cena em que elas transformam os dois em enfeites de Natal, que uma delas transforma o Cebolinha no bico da árvore e o Cascão é transformado em um enfeite de porquinho, foram bem feitas, estabeleceram bem que elas são más e não se importam com o que as outras pessoas vão sentir. E isso até outra coisa. O Cascão ter sido transformado no porquinho pode parecer para muita gente como algo esperado, algo genérico, mas hoje em dia é uma coisa que eles evitam muito fazer nas histórias atuais. De vez em quando eles republicam histórias como essa aqui, sim, e de vez em quando eles podem acabar fazendo, raramente, mas fazem. Mas eles evitam bastante porque uma das regras da MSP, assim como várias outras regras, como o cachorro não pode fazer xixi em pote, não pode falar palavras como droga, criado mudo e outras porque seria ofensivo. Comparar alguém com um animal eles também consideram ofensivo. Até mesmo se for um animal fedido, pra você comparar com o Cascão. Então, me faz gostar um pouco mais daqui porque é incorreto de certa forma, mas é bobinho. Funciona pra mim, ao menos. A mãe do Cebolinha então chega, acaba comprando o Cascão e o Cebolinha, e ela fala, enquanto vai pra casa, que o Cebolinha achou que ela estava brava com ele. E aí acontece uma sequência que eu gosto bastante, que o Cascão e o Cebolinha começam a brigar, com os dois em forma de enfeite. E eu não sei se é porque o resto da história me foi um pouco genérica, ou se é porque eles são enfeites sencientes, conversando. Mas foi bem feito, os dois gritando, o Cascão no forma de porco gritando com o enfeite do Cebolinha, que é um bico de árvore. E funcionou bastante. É algo que eu queria ver mais disso na história, de reação dos dois, um do lado do outro, falando coisas assim. E infelizmente é aí onde a maior parte dos pontos positivos acaba, porque a mãe do Cebolinha coloca o Cebolinha e o Cascão na árvore, e aí os problemas começam a acontecer. Por quê? Eles ficam na mesma posição na árvore o tempo todo. O Cebolinha fica em cima da árvore, e o Cascão até que se move, mas parece mais que foi um desenhista desenhando ele em posição diferente, não ele realmente se movendo. E eles tentam fazer alguns diálogos entre os dois personagens, mas eles sempre têm que fazer um close em um personagem falando, ou para os dois falarem você tem que dar uma distância, e daí os dois são desenhados meio miudinhos, e não funciona muito bem. O motivo da cena anterior a isso ter funcionado é que os dois estavam um pouco juntos um do outro, você podia exagerar um pouco para tentar causar a ilusão de movimento e fazer o diálogo dos dois brigando funcionar, mas aqui é só os dois separados assim e eles não se movem, não tem nenhuma reação um pouco mais exagerada. É o tipo de história que você pode colocar um pouco mais de exagero. Claro, não vou dizer que eu gosto de como isso é feito nas histórias atuais do Turma da Mônica, que tem bastante garota exagerada, mas para esse tipo de história que está aqui, funcionaria melhor. É estabelecido que eles podem falar
falar entre si, mas ninguém ouve eles. E o que mais acontece? O pai do Cebolinha chega, é revelado pro Cebolinha que é ele que compra os presentes e até fica feliz, porque sabe que vai ganhar um presente que pediu, mas o Cascão lembra ele que ele é só um enfeite e que não vai poder abrir o presente. Há alguns mais diálogos que, como eu disse, os dois estão um pouco separados da árvore, então você não tem como fazer uma cena tão bem feita. A mãe do Cebolinha fica preocupada com ele, vai na delegacia, e lá é revelado que várias pessoas desapareceram na cidade. E aí ocorre uma cena que me decepcionou bastante. Se lembram que eu disse que as antagonistas não eram bem desenvolvidas na história, não eram tão memoráveis por uma coisa que acontece depois? Pois bem, o que acontece é que o roteirista, por algum motivo, decidiu colocar no meio da história que, elas não gostam do Papai Noel. E a partir daí você sabe exatamente o que vai acontecer. Você sabe que o Papai Noel vai chegar, que vai ter alguma cena em que os dois vão quase quebrar, e que daí no último momento eles vão ser salvos, porque o Papai Noel derrotou elas. Fica bem óbvio. Se isso fosse estabelecido desde o começo, não ficaria tão forçado, mas você fazer isso no meio da história é só pra apontar e falar: essa pessoa é má. Veja, essa pessoa é má. Mas você já tinha feito isso até decente no começo da história. Reforçar isso agora? E o resto da história é de se esperar. Eles tinham algumas cenas um pouco mais interessantes, tipo a mãe do Cebolinha tentar destruir os enfeites da árvore, mas é tão sem efeito. Os desenhos são tão simples que você não acha que ela tá agarrando a árvore ou indo pra cima com tudo. A briga do Papai Noel com as vilãs também não é nada demais. Só os dois atirando raios e o Papai Noel usando um espelho pra ganhar delas, transformando elas em enfeites, o que faz com que todo mundo que era enfeite volte a ser humano. E a única coisa que eu posso comentar depois disso é que o pai do Cebolinha fala que ele merece umas palmadas por deixar eles preocupados, porque eles acharam que o Cebolinha e o Cascão só estavam atrás da árvore esse tempo todo. O que, isso é uma coisa incorreta que eu até entendo não ter nas histórias atuais. Você realmente não vai querer fazer violência de adultos batendo em crianças ser algo normalizado. E claro, no final a gente tem uma piadinha que é pra terminar a história com uma cena mais cômica, mas eu acho um pouco forçada demais pra funcionar. É em outro dia, com eles já tendo seus brinquedos e o Cascão só fazendo aquilo pra assustar o Cebolinha. Seria mais engraçado se alguém quebrasse uma garrafa sem querer e assustasse os dois. Mas o que eu posso dizer em geral sobre a história? Ela é um pouco longa demais. Tem muito diálogo entre o Cascão e o Cebolinha em formato de enfeite que eu não acho interessante, como eu já disse. O desenho podia ser um pouco mais exagerado, especialmente pra esse tipo de história, mas não é. As vilãs no começo são interessantes, mas depois eles têm que reforçar que elas são más, porque não gostam do Papai Noel, só pra você saber que o Papai Noel vai aparecer depois. Tem muita coisa que podia ser feita pra melhorar essa história. Existem pontos positivos, como eu já disse. A cena dos dois brigando é boa. É um conceito que já por si só já é memorável. Você pode contar pra alguém que tem uma história que eles viram enfeites e essa pessoa vai ficar curiosa de ver, mas não é a melhor das histórias. Mas bem, eu acho que eu posso, de certa forma, estar criticando um pouco mais essa história do que eu criticaria, porque é um plot que eu gosto. Eu gosto desse tipo de história lá, que o personagem se transforma em algo, como eu já disse. Então, eu acabo sempre falando mais do que o necessário e criticando mais por esse motivo. Então, eu discordo um pouco, mas eu concordo em outros pontos. Primeiramente, pra mim, isso não é uma história de alguém em um novo corpo tendo que se adaptar. Então eu não sinto realmente que faltou algo pra essa história funcionar dessa forma. É só um tipo diferente de história, a meu ver. Mas eu concordo que ela é muito longa, ela não é tão bem editada. Eu cheguei a mencionar no meu ponto que tem várias cenas que deveriam ser de uma página e elas acabam sendo de uma página e um pouquinho. Ou então uma delas é de um pouco mais de uma página e acaba empurrando as outras. E de uma página para outra era uma marcação natural que o artista poderia usar para separar cenas em lugares diferentes e ele não usa isso aqui muito bem. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas me dá a impressão que foi mais por pressa. Talvez se eu tivesse mais tempo eu poderia eliminar um quadrinho ou dois e colocar isso direitinho na página, mas não foi feito. Tem algumas coisas positivas apesar disso que eu comentei no meu ponto. Uma que você mencionou: as vilãs são muito estereotípicas. São, e elas são caracterizadas de forma um tanto estereotípica. Eu, na verdade, discordo disso. Tem um pouco do estereótipo, mas não é pra deixar feia ou algo assim. Elas passariam como pessoas normais se elas não fossem chamadas de bruxa. Tipo, eu poderia ver uma personagem coadjuvante da Turma da Mônica com o cabelo daquela bruxa. Ou uma tia de um dos personagens criança com o cabelo da outra, mais pra cima, tal. É só, isso daqui é estranho, não é tão, oh meu Deus, bruxa! Mas, realmente,
o resto, o geral da história, é muito mal elaborado. O plano delas é deixar o Natal vazio, e elas não pensaram que o Papai Noel ia notar, quando o objetivo delas é que o Papai Noel note. Elas são duas e Papai Noel é um só. Mas ele não é um cara mitológico que naturalmente seria mais forte do que duas bruxas aleatórias. É muito mal bolado por causa disso. Você só usa os estereótipos que são convenientes e não se dá o trabalho de fazer as coisas que eles precisariam. Talvez se elas estivessem escondendo mais. Talvez se elas estivessem manipulando alguma loja. Talvez o Papai Noel comece a ver isso e ver, vieram daqui, mas não acha elas e elas estão fugindo. Tem várias coisas que poderiam ser feitas para parecer melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer, se a história fosse mais curta, essa falta de desenvolvimento não seria tão sentida, não seria um problema tão grande. Você não precisa desse desenvolvimento todo se for uma historieta rápida. Não é para você botar esse coisa tão básico e deixar as coincidências acontecerem para sua história seguir rápido e ao mesmo tempo não usar o seu tempo bem e ficar uma história grande pra caramba em que pouca coisa acontece. Você mencionou a mãe do Cebolinha querer atacar a árvore? Isso é muito mal resolvido. Ela está com raiva da árvore. Não, querida, não faça isso. Acabou. O pai quer bater no Cebolinha porque acha que ele estava escondido atrás da árvore. Não, querido, hoje é Natal. Acabou. Isso é falta de desenvolvimento. E não é por falta de tempo. Eles tinham tempo de sobra. E só mais um comentário, você falou de mas ninguém vai querer perpetuar um pai querendo bater num filho. Mas hoje em dia você poderia republicar essa história e ele só fala diferente. Ele só fala de ele ficar de castigo. Ou ele fala algo como você pôde fazer isso? Nos deixou tão preocupados e ele tá com raiva, mas ele não ameaça bater na criança. E pronto, tá resolvido. O problema me parece ser mais da atitude. Ter essas coisas de o pai não pode ameaçar bater, a pessoa não pode ser comparada com um animal. É uma atitude um pouco boba. Não no caso dos pais baterem, porque realmente isso é um crime. Eu entenderia perfeitamente se amanhã republicassem a história e o seu Cebola tá ameaçando botar ele de castigo, por exemplo. Mas ao mesmo tempo isso de, não, você não pode comparar o Cascão com um porquinho. Mas você tem que. Ele andar por aí todo sujo é errado. Você tem que dizer que isso é negativo. Você não pode só dizer, mas as pessoas não gostam. Quando é algo realmente negativo, como uma criança que não quer tomar banho, que não faz higiene. Eu lembro, tem uma história que o Cascão faz higiene com pano seco. E, cara, isso é a melhor representação que nós podemos ter. Ele tem medo de água, mas ele entende o que tem que fazer e ele faz de uma forma que ele possa fazer. É muito positivo. Aí vira, não podemos. Mas em vez de ter isso de vamos ter certeza de não perpetuar essas coisas que nós aprendemos ser negativas, vira, não compare pessoas com animais. Só não faça para xingar os outros e tá tudo bem. Não, vamos fazer uma regra bem mais básica, bem mais burra, porque temos medo. Isso é tão ruim, isso é tão, retrógrado, eu acho. Mas tá bom, é isso que eu acho. O que vocês acharam? Não se esqueça de ir ver o meu ponto no meu canal. E até a próxima. E Feliz Natal, se vocês não virem outro.